nome é Rosa Silvia Lopes Chaves. Fui coordenadora pedagógica na rede municipal de São Paulo durante 33 anos e meio. Trabalhei grande parte com a educação infantil e o meu encantamento com a infância, com as crianças, assim, é desde 1983, né? Quando eu comecei, assim, eu falei, meu Deus, e agora, né? Aí eu fui buscando grupos para poder fortalecer, estudando, fazendo pós-graduação, para tentar entender esses sujeitos de direitos que são tão fantásticos, né? Então eu fui professora, depois fui coordenadora pedagógica, depois fiquei fazendo formação com professores, né? E contato com as crianças. E eu acabei me aposentando dentro de uma creche, que aqui se chama CEI, né? Centro de Educação Infantil. Na sutileza do cotidiano, a gente vai ter uma pedagogia cultural. E que a gente coloca as crianças, vai controlando e trazendo uma forma, né, pelo olhar, pela forma que você toca, o que você faz, como você organiza, tudo isso vai dando mensagens, né? E que a gente sabe que a criança, desde pequena, ela é um ator social, né? Ela atua na sociedade. Então, a gente tem que pensar como mote, né, numa justiça social, uma sociedade com mais igualdade e que produz a diferença. Porque uma sociedade que não aceita a diferença é uma sociedade autoritária, né? Então, o mote que eu tenho olhado é muito para a questão da brincar e das identidades múltiplas das crianças, né? E nessas pequenas coisas, assim, das crianças, a questão de gênero, eu vejo que tem um grande desafio, né? Porque essa coisa de separar a brincadeira de menino de menina, você vai numa loja e você quer comprar um presente, né? Isso como um exemplo, né? Como que essa cultura material se dá, né? Aí eles falam, você vai querer brinquedo de menino ou de menina? Eu falo, de criança. Essa coisa de... Então, assim, a sociedade também capta isso, né? E vende dessa maneira, né? E eu acho que, assim, é uma sociedade que coloniza as crianças, né? Que querem controlar as crianças. Então, essa coisa do direito à proteção, tudo bem, mas o direito à provisão também, mas o direito à participação, né, realmente é negado. Então, olhar para a criança como também um sujeito que participa e tem direito a expressar suas ideias, e não tem um lugar mais interessante para a gente poder se aproximar das culturas infantis do que o brincar, né? A brincadeira é fundamental. Umas questões que eu acho que é importante colocar, por mais que a ciência provou que não existe uma raça, né? Só tem a raça humana, já foi comprovado, a gente já teve 1000 situações de extermínio por conta disso, né? Mas há uma hierarquização a partir da fenotipia. Então, as peles mais escuras e outras identidades étnico-raciais, né? Indígena, negro, afro-brasileiro. Então, como a gente como essas hierarquias vão se compondo dentro de uma sociedade. Então, um exemplo, você vai comprar uma boneca, você vai comprar uma Barbie. Essa Barbie é loira, ela tem um corpo, que é um corpo impossível, né, de ter. Então, assim, você não tem uma Barbie gorda, você não tem uma Barbie... A Barbie negra, ela não tem os fenótipos negros, ela tem um fenótipo europeu. Então, é de uma sociedade eurocêntrica. Então, essa é uma questão. Quando eu vou compor o meu espaço, eu tenho que pensar quantas bonecas negras eu estou oferecendo. Nas imagens que eu estou colocando no espaço, o que eu trago de referências indígenas, o que eu trago de referências africanas e afro-brasileiras. Trabalhar com essa questão da ancestralidade, né? Porque a questão étnico-racial não tem a ver com fenotipia, tem a ver com cultura. Então, quando você consegue entender isso e a representatividade é importante, então você tem um olhar diferente para o brincar. Então, você não vai trazer só uma boneca loira, você vai trazer bonecas negras, você vai buscar referências e brincadeiras indígenas, que isso é uma coisa que eu fiz quando era coordenadora pedagógica. A gente teve uma exposição no SESC, eu levei as professoras, nutri um pouco esse olhar, né? Eu acho que, eu estou falando dentro da escola, mas eu também trabalho fora, né? Então, assim, como que a gente vai construindo, vai se constituindo enquanto um educador, e eu acho que tem que ser um sujeito atípico, né?
que não se hierarquiza diante das crianças, que consegue sentar junto com ele, olho no olho, né? Brincar e se divertir. Eu acho que isso é muito importante. E a questão da representatividade, eu acho que a literatura, eu tenho cada vez mais me embrenhado nos brinquedos, na literatura infantil, trazendo outras personagens em protagonismo, não só personagens brancas, mas negras, indígenas. Eu acho que isso é muito importante. E sair daquela máxima, né, que o Giraud fala da disneyização da infância, né? Sai da Disney, vamos trazer as nossas heranças, as nossas ancestralidades. Eu acho isso muito importante na hora de compor esses cenários, né? Porque a criança vai brincar, a ação é dela, né? Mas a gente vai ajudando nesse cenário que a gente vai compondo para ela, o que a gente está oferecendo e a qualidade do que a gente está fazendo, né? Então, eu acho que o olhar para o educador, né, e educadora que trabalha com as infâncias, porque eu falo que são infâncias plurais, é importante ela pensar nos materiais que são oferecidos, né? Que materiais, que referências eu tenho. Então, eu vou trazer de novo o exemplo da Barbie, né? A Barbie, ela traz um fenótipo eurocêntrico. E muitas vezes eu falo, não, eu estou trabalhando com diversidade e coloco uma Barbie negra. Mas essa Barbie negra tem todo o fenótipo eurocêntrico, só com a pele escura. Inclusive, eu tenho umas até que tem, agora que está tendo com cabelo afro, né? Como os meus, né? Mas a grande parte a criança vai olhar e não se reconhece. Então, é muito importante, desde pequena, ela ter referências e sem hierarquizações. Então, as bonecas que você oferece faz toda a diferença, né? As brincadeiras que você oferece, você também enriquece, né? Então, eu acho que o educador que trabalha com criança pequena, ele precisa construir seu repertório. Eu vejo que quando eu comecei a ser professora, eu comecei a estudar. Quando eu fui coordenadora, eu comecei a museus, teatros, eu comecei a falar assim, qual é o meu repertório cultural, né? Por onde que eu estou caminhando? Pensando no direito das crianças de irem nos espaços, né? Então, às vezes eu levava a criança de 3 anos para o SESC, o pessoal ficava assustado, né? Porque parece, quando você sai com criança, o pessoal fala, nossa, como que ela é tão institucionalizada, né? E aí fala, nossa, tem criança aqui, tem nesse espaço, né? Então, a criança ocupando a cidade, né? Trazendo suas poéticas, suas gramáticas infantis, como o Sarmento fala. E eu acho que isso vai ajudando você, enquanto educador, a pensar que referências que eu vou trazer para essa criança pequena, né? Sair do eurocentrismo, né? Entender como isso processa, pensar na questão da representatividade, pensar na brincadeira, nas formas que eu organizo o espaço, nos materiais que eu ofereço, nas várias formas que eu permito que as coisas, né? Porque sem hierarquização, né? Eu acho que é aquela coisa, a colonização é quando a gente quer hierarquizar o outro. Quando a gente consegue olhar a criança com a sua inteireza, né? Não com falta, mas com inteireza, você sai dessa matriz colonizadora e você consegue construir outros tipos de relações. Então, a gente tem muitos espaços, eu falo até meu sono, tem muitas possibilidades, né, dentro da nossa cultura, as nossas ancestralidades, a gente pode trazer outras referências. E não a da Disney, né? E não das histórias. A gente tem lendas, a gente tem coisas fantásticas para trazer e isso também reforça a forma da criança se ver enquanto negra, enquanto indígena, enquanto branca. Quer dizer, E uma coisa que eu acho que é muito interessante é as pessoas brancas não se acham que tem cor, né? Falam o homem de cor, uma mulher de cor, como se a cor fosse do outro, né? É tão normalizado que não se discute a branquitude, a branquidade. Então, isso é um assunto que os professores precisam conversar. Porque durante muito tempo se tinha como mote que as crianças não precisavam trabalhar com isso. Imagina, a educação infantil não aparece. Aí a gente está vendo pesquisas, né? Que tem a Maria Aparecida Bento, ela fez uma pesquisa sobre branquitude, né? Então ela falou que há um pacto narcísico da branquitude, porque há vantagens, né? É uma hierarquização, né? E há vantagens, privilégios, e que no final acabam se mantendo, né? Então eu acho interessante, então, como educadora de criança pequena, você entender como as hierarquizações vão se construindo e desnaturalizá-la, né? Entender como a Maria Aparecida Bento, né, que é uma
uma ativista, uma pesquisadora negra, como foi pesquisando algo que ela denominou como Pacto Narcísico da Branquitude. E uma coisa que fica muito clara para mim, como menina e negra, né, o Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato, eu falo assim, o que você faz com o Monteiro Lobato, né? O cara, nem sei se eu estou falando aqui, mas o cara é eugenista, né? Isso comprovadamente. Então, eu me lembro de, quando eu fui a brincar, eu queria ser a Emília, mas não, você é negra, você tem que ser a tia Anastácia, que era subjugada, né? Então, assim, são nessas minúcias quando a gente vai olhando, então eu não posso reproduzir isso. Falar assim, não, ela não vai conhecer o Monteiro Lobato. Ela vai, mas não precisa ser de pequenininha, né? Deixa mais pra frente, deixa ela ter outras referências para ela poder conversar também com ele. Então, assim, quando você sabe disso, esses estudos ajudam a gente a entender que desde bem pequena as crianças vão tendo esses insights a partir da relação, porque a identidade a gente é relacional. Eu me relaciono com o outro a partir dessa relação, das mídias e, né, tudo que está dessa cultura material, eu vou me constituindo enquanto sujeito. Então, que elementos, que ferramentas eu vou de valorização para todas as crianças, né? Eu acho que isso é uma coisa importante quando eu vou pensar no brincar, quando eu vou me aproximar das crianças pequenas. Eu acho que isso ajudou muito, né? Tem ajudado muito nutrido o meu olhar, vamos dizer assim, né? Cada vez mais nesse sentido na luta pelas infâncias, que eu digo luta porque são sujeitos que muitas vezes são invisibilizados, né? Então, assim, como que isso pode se materializar no cotidiano? Eu gosto muito de uma pesquisa que a Lucimar Rosa Dias, que é professora da Federal do Paraná, ela fez com formadores de formadores, sabe? Formadores de professores. Aí ela começou a pensar em uns princípios. Então, primeiro, é romper o silenciamento, o pacto narcísico. Ter coragem de romper. Então, trazer isso à tona nos olhares e nas discussões. A segunda questão é mostrar que a diferença não ameaça. A diferença compõe, a diferença enriquece, né? E nessa coisa de compor a diferença, né, você tem que trazer vários materiais, que é aquilo que eu estava conversando com vocês antes, né, de possibilitar outros acessos, né, e até outros acessos na cidade. Isso é muito importante, né? As crianças têm o direito de frequentar a cidade, né? A cidade, como a Fúvia Rosenberg há muito tempo falou, a cidade de São Paulo é hostil para as crianças pequenas. Então a gente tem que ter esse olhar e trazer, porque ela tem esse direito de estar nesses espaços, né? A gente entender que não adianta falar para a criança que ela tem que ser, você é linda do jeito que você é. Não, ela vai construindo elementos internamente para ela essa relação, para ela conseguir se ver, né? Porque eu vou trazendo outros referenciais, ela conseguir se encontrar. E eu tenho na minha orientadora, Daniela Finco, ela é muito interessante, porque ela estuda a questão de gênero. E ela fez estudo sobre as brincadeiras. Então, os comentários, sabe aqueles comentários? Aquela menina é meio masculina, né? Esse menino, meu Deus do céu. Então, assim, como os comentários dos adultos vão criando os interditos, é uma coisa absurda, né? E que aí tem uma homofobia muito grande e outras questões que daria para... Mas como a gente, nas nossas formas de olhar, de reprimir com o olhar, né? Eu estava vendo uma pesquisa da Ana Carol, que ela fez numa EMEI, que nessa EMEI era perto de um salão de beleza que as pessoas alisavam com chapinha. Então, olha o título da pesquisa, loira você fica mais bonita, porque as crianças tinham marca de queimadura na testa, porque elas eram crianças de 4 anos, faziam essa coisa, quer dizer, o cabelo crespo, solto, nem sempre é bem visto, né? Então, às vezes fala assim, não, prende esse cabelo, né? Então, essa coisa do soltar o cabelo é interessante para a gente pensar qual estética que eu vou trazer, quais estéticas, né? Sempre no plural. Quais materiais que eu vou olhando para as várias corporeidades, eu tenho que pensar na criança magra, gorda, com ou sem deficiência. Então, é esse olhar que se amplia, né? E de possibilidades de ser e de estar.